Olá, começa agora mais um Repórter do Futuro. Você está acompanhando pelo YouTube? Não deixe de se inscrever no nosso canal e comentar sobre o que está achando do nosso programa. O trabalho que vamos exibir hoje foi produzido durante a 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, onde os estudantes são convidados a assistir filmes disponíveis na plataforma da SP Cine e depois participam de debates e entrevistas coletivas com cineastas, especialistas e pesquisadores. Aqui com a gente, Matheus Borges, um dos autores da reportagem Ruas Abertas, que mostra a ocupação dos espaços públicos com vias abertas para pedestres e ciclistas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Matheus. E bom, a pauta da reportagem de vocês é o direito à rua, né? Ou seja, a função social das vias urbanas. Eu queria saber por que é importante falar sobre isso. Thaís, falar sobre as ruas abertas ou o espaço para as pessoas irem, né, como a Paulista e tem a liberdade, eu acho que é importante falar porque as pessoas querem um lugar, um lazer, né, um lugar para ir. A Paulista é um lugar incrível para você ver e frequentar, tanto a liberdade também, tanto pela questão histórica, diversidade e cultura também, né? Então eu acho que isso é importante, porque a gente pode falar sobre tantas coisas que tem nesses lugares, que as pessoas podem ir, além de conhecer novos espaços, também lazer, sair com a família, né, poder estar nesses lugares e sair um pouco de casa e conhecer outros lugares. Sim, eu adoro ir à Paulista de fim de semana, é muito bom, né? Quem não gosta, né? Bom bater uma perna de vez em quando. É verdade. E ó, eu e a Thaís, a gente fez a lição de casa, a gente descobriu que uma das integrantes do seu grupo não é aqui do estado. Eu queria saber como é que foi para você fazer uma matéria sobre as ruas livres, ruas abertas em São Paulo, com alguém de outro estado. Perfeito. A Karina, que é essa integrante, ela mora na Bahia. Ela já veio aqui em São Paulo algumas vezes, mas ela mora na Bahia, então ela acabou participando do projeto e estava sem grupo. Então estava eu e a Stephanie, que é outra integrante, e ela estava sem grupo, chamamos ela para participar com a gente, e aí ela ficou mais responsável por ajudar a gente nas pesquisas e algumas entrevistas também, né? Porque a nossa reportagem ela tem entrevistas que é online, então ela fez uma entrevista online, gravou tudo certinho, subiu no nosso sistema, para a gente dar continuidade. Então a parte dela foi muito essa, de ajudar nas pesquisas e fazer a entrevista também. A parte de reunir informações, né? Isso muito mesmo. Importante. Bom. E quando vocês vão organizar o roteiro também, é muito importante pensar o roteiro quando a gente está falando de um projeto de reportagem, né? Foi muito difícil para vocês organizarem um roteiro estando à distância? A gente fez um grupo para conversar sobre como é que a gente iria dar andamento, né, em todo o roteiro e como seriam os próximos passos a ser dado. Depois de fazer bastante pesquisa sobre o projeto, a gente foi gravar na Paulista e fazer entrevistas, para depois pensar como é que a gente iria montar tudo isso, né, depois de fazer algumas entrevistas, a gente ouvia algumas falas e pensava, seria interessante ter uma imagem de pessoas aqui, artistas cantando ou performando de alguma forma. Então, se a gente não tinha uma imagem que se encaixava com aquilo, a gente voltava na Paulista e gravava de alguma forma, porque sempre tem, né? Uhum. Então a gente conseguia isso. Perfeito. Que bom. Numa conversa antes da gente começar a gravação aqui, tinha mencionado que vocês passaram por um problema na gravação online, um sufoco ali. Isso. O que é normal, quando você faz a gravação online tem 1000 variáveis que podem acontecer ali e a gente não está acostumado até, né? Até pegar as manhas de como garantir que não vai ter erros, é difícil. Eu queria saber um pouco sobre como foi esse sufoco que vocês passaram. É porque em uma das entrevistas, a gente começou a gravar o entrevistado e acabamos não dando toque de que estaríamos gravando naquele momento, né? Então tivemos que gravar de novo, fazer toda a entrevista novamente, porque ele não estava preparado, então tivemos que fazer de novo. O convidado não se sentiu seguro, Não né? se sentiu Porque seguro, começou a gravação. isso mesmo. E como que vocês fizeram assim, esse jogo de cintura para conseguir a nova gravação, essa conversa? Olha, foi tranquilo, né? A gente mandou mensagem, explicou o que aconteceu e aceitou super tranquilo também dar continuidade. Então a gente só marcou um novo dia e um horário e seguimos. Bacana. E assim é até melhor, porque você já estava mais ciente sobre a pergunta que ia ser feita e tal, já pode considerar como uma quebra de clima, né? Sim, ficou até mais descontraído também. Isso, perfeito. Bom, e pensando um pouco assim em equipamentos, né? Você falou que foram algumas vezes na Paulista para pegar a imagem, vocês filmaram no celular? Sim, a gente comprou o microfone de lapela e fomos gravar com o celular mesmo. A primeira vez a gente gravou com o celular que não tem um estabilizador, então as primeiras imagens não ficaram tão interessantes.
A da segunda vez a gente já usou um celular um pouco melhor, né, para dar uma estabilizada nas imagens. E só foi isso que a gente usou. 2 celulares e o microfone de lapela e para fazer esse processo inteiro. Que bom, Matheus. Então agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente assiste a reportagem Ruas Abertas. Até mais! Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Estamos de volta e agora bora assistir o documentário Ruas Abertas. Nossos convidados produziram durante a 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, do projeto Repórter do Futuro. Então, Boré. O documentário foi feito por Matheus Borges, Stephanie Carvalho e Karina Cassimiro. Roda aí! Ruas abertas, ruas de lazer ou simplesmente um espaço para aproveitar o ambiente público com atividades de lazer. O programa Ruas Abertas foi criado em 2015 com o objetivo de incentivar a ocupação de diversas vias da cidade por ciclistas e pedestres, principalmente aos domingos e feriados. A ideia central é devolver esses espaços para que todos possam aproveitá-los e ocupá-los da maneira que desejarem. Ruas abertas, você fecha aquela determinada rua para a utilização da população, né, seja a pé, seja de bicicleta, ou seja, você interrompe o fluxo dos carros naquela rua e fica aberta para a população. No caso aqui, nós temos esses 2 lugares, né, na Avenida Paulista, desde 2016, deu muito certo, funciona muito bem. A única alteração que eu fiz para cá, eu mudei, acho que era das 8, eu pus às 9, porque das 8 às 9 não tinha frequência, não precisava estar nesse horário, e você empenha toda uma estrutura, né? Então, como funciona? As ruas abertas se interrompe, as linhas de ônibus são desviadas, o CET fecha todos os acessos à Avenida Paulista, e aqui também na Galvão Bueno, América de Campos, né, Rua dos Aflitos, aqui na Liberdade, e fica só para as pessoas. Então, tem toda uma estrutura por trás. Então, essa estrutura estava sendo um pouco utilizada das 8 às 9, né, a rua, e a estrutura é muito grande. Então, a gente padronizou aqui das 9 às 16. E pretendemos fazer outras ruas abertas. O que é importante aí nas ruas abertas, né? As pessoas conseguem aproveitar o espaço público. Eu fui muito tempo da segurança pública. Para você ter segurança, você precisa ter movimento. As pessoas precisam se apropriar do espaço público, que é o que acontece na Paulista e na Liberdade. Isso vai acontecer em outras ruas, é uma questão de tempo, tá? Então, ela deu muito certo. Não é que ela não funciona em outros locais, ela ainda não foi implantada em outros locais. Você tem um outro programa, que são as ruas de lazer, que você tem em vários locais da cidade, pela Secretaria de Esportes, mas ruas abertas, esse conceito vai ser expandido. Tá? Então, só para entender aí que ela é um programa exitoso, né? Não existe, assim, não está funcionando, não está implantado em outro lugar e não está funcionando. Eles não estão implantados em outro lugar. 29 ruas faziam parte do programa lá no início, e tinha a intenção de expandi-lo para as 32 subprefeituras de São Paulo. O sucesso e a continuidade do programa Ruas Abertas depende fortemente da mobilização da sociedade civil. O Poder Executivo precisa compreender a proposta urbanística para, a partir disso, trabalhar de maneira adequada em todas as ruas. Afinal, cada rua possui as suas particularidades e é importante entender o processo de implementação. Primeiro, o estudo técnico, união com os principais atores, depois você tem audiências públicas com a comunidade e depois tem uma consulta pública lançada na internet, né? Vencendo essas etapas, o programa é instalado normalmente por 3 a 6 meses em uma fase provisória, aí se avalia o resultado e implanta definitivamente, aí sim, em alguns lugares, com intervenção física na via. No caso da Paulista, não precisou intervenção
física. Na Liberdade vai precisar. Então, na Paulista foi só o fechamento dos acessos. Então, é dessa forma que o programa se implanta na cidade. E a ideia é implantar em vias, principalmente aquelas que são muito pouco usadas nos finais de semana, e elas podem se tornar um espaço de lazer para a comunidade. Uma outra opção é o programa As Ruas de Lazer, conhecido por ser mais inclusivo ao abranger diversas regiões da cidade. O funcionamento é simples. Quando uma comunidade ou um grupo de moradores deseja que uma rua seja fechada para o uso da população, um pedido formal é enviado à Secretaria Municipal de Esportes, que realiza análise e encaminha a solicitação à subprefeitura local. É um pouco diferente, né? As ruas de lazer, elas são promovidas aí pela Secretaria de Esporte, e nesse caso se investe bastante, se faz ativação naquelas ruas de lazer para ficar fechado para a comunidade, e também, mas funciona praticamente da mesma forma. Com a diferença é que de ruas abertas aqui você pega ruas centrais e põe toda uma estrutura maior de fechar aquela avenida ou aquela rua para isso. Então, o programa é um pouquinho maior. A rua de lazer, normalmente, você pega em ruas que são fáceis de você interditar a passagem, né, dos veículos. Normalmente é uma rua sem saída, normalmente é uma rua de muito pouco movimento num bairro. Assim, elas normalmente são espaços bem pequenos, onde você faz uma ativação, faz um show, põe lá, coloca equipamentos para as crianças. É mais voltado para um público bem pequeno. Normalmente são trechos pequenos de via ou ruas sem saídas que se faz a rua de lazer, que não atrapalham o bairro e também servem para a população sair. É fantástico, não tenha dúvida nenhuma. Até eu acho que tem um contraste interessante aí, porque antes das ruas abertas, você tinha as ruas de lazer, que elas surgiram nos anos 90, e que tem muitas ainda cadastradas, mas não sei quantas delas funcionam, e que as ruas de lazer, elas funcionam no sentido contrário. É sempre a população da rua que vai e pede para a prefeitura para autorizar que elas façam isso. Então, o que elas fazem aos finais de semana? Elas são autorizadas a fechar o trânsito dessa rua, e aí é muito voltada para a recreação das crianças. Então, para que usem ali para as crianças brincarem na rua. Então, ela do jeito como ela funcionava, ela sempre foi muito de baixo para cima, né? Então, de acordo com o que a população demandava. Então, era só uma autorização da prefeitura para que as pessoas bloqueassem o trânsito por conta. E aí, em alguns casos, tinha até apoio com aqueles cavaletes, tal, que ficava sob a guarda da população. Então, quando as ruas de lazer, as ruas abertas, elas foram feitas no sentido contrário, então, eu acho que já era uma indicação, assim, de que poderia trazer problemas, porque sem você ter as pessoas mobilizadas para ocupar o espaço, isso é o ingrediente principal, né? As pessoas que ocupam o espaço é o ingrediente principal dessas políticas. Nos bairros periféricos tem muito esse potencial e tem uma questão aí que eu acho que é muito crucial, que é o de incentivar as pessoas a usarem as ruas dos seus bairros como lazer, né? Porque, enfim, como é que eu vou dizer? O transporte, o transporte público, ele já é caro, né? Ele já não cabe no orçamento de muitas pessoas. Então, tem muitas pessoas que deixam de se locomover pela cidade para a atividade de lazer, porque o preço da tarifa é muito caro, né? Então, a iniciativa de tarifa zero aos domingos, por exemplo, um dos objetivos dela é estimular as pessoas a se locomover de transporte público aos finais de semana para motivos que não sejam de trabalho, né? Porque o domingo é um dia de descanso para uma grande parcela da população. E claro, né, para quem trabalha também consegue trabalhar sem pagar tarifa de ônibus nesse dia. Então, quando você amplia as opções de lazer dentro dos bairros, está beneficiando diretamente essas pessoas que não têm dinheiro para se locomover para o lazer, né, aos finais de semana. Então, é uma possibilidade a mais, principalmente para famílias que têm crianças, né, de poder desfrutar de lazer com baixíssimo custo, né, porque se ela está próxima de casa ou ela está a um ônibus de distância, mas é um ônibus que vai levar meia hora e não vai levar 2 horas, né, já faz muita diferença para as pessoas, e porque, enfim,
também para as pessoas recuperarem o prazer de estarem nos seus bairros, né? Porque, né, principalmente se você mora em um bairro periférico, você tem que se deslocar. Para ir para o trabalho 2 horas, para voltar 2 horas, né? 2 horas e meia. Enfim, então o seu bairro, ele vira um fardo para você, né? Ele vira um lugar que é difícil você olhar com o mesmo prazer, enfim, porque você passa a semana inteira tendo que sair dele e ir muito longe para conseguir trabalhar, para conseguir estudar, para conseguir, enfim, acessar alguns serviços. Mas se dentro do seu bairro você tem a possibilidade de ter um lazer de qualidade, com baixo custo, né, ou com custo praticamente zero, é um jeito de você olhar, né, de outra maneira para o seu bairro, com um prazer que é tirado, né, durante a semana, principalmente para a classe trabalhadora que é obrigada, enfim, a se deslocar muito, ou muitas vezes o contrário, né, às vezes as pessoas, elas justamente não conseguem acessar a oportunidade de trabalho e estudo, justamente porque o preço da tarifa do transporte é tão caro que elas não conseguem fazer esse deslocamento e ficam, entre aspas, presas nos seus bairros. Então, isso acaba também sendo uma outra forma de né, se desconectar do seu bairro, porque, enfim, você não consegue sair dele. Mas se você consegue olhar para ele e falar, putz, mas eu tenho uma opção de lazer muito legal aqui no meu bairro, enfim, a sua relação com o lugar onde você mora é outra, né? As ruas são liberadas para atividades artísticas, culturais e esportivas, independentemente das condições climáticas. Essa iniciativa permite uma maior ocupação dos espaços públicos por parte da sociedade, promovendo o lazer e o sentimento de pertencimento da cidade de São Paulo. É bom também para os comerciantes. Quando você deixa a Paulista aberta, todos aqueles restaurantes, bares, shoppings, eles permanecem abertos. E na São João isso também é necessário. Hoje você tem muitos comércios na Avenida São João que eles fecham no final de semana. Poderiam estar abertos, poderia estar gerando mais emprego, gerando mais renda, né? Lembrando aí que, na minha leitura, um melhor plano de saúde econômico, social, se chama emprego. Então, tudo que a gente puder fomentar para gerar emprego e renda deve ser feito. E o programa Ruas Abertas também fomenta isso, porque permite que os restaurantes, né, do entorno daquela via, seja Paulista, seja Liberdade, seja São João, ou onde for implantada, também o comércio ganhe com isso também. Então, a ideia é uma solução de ganho para todos. Eu acredito que a Paulista tem que continuar sendo aberta sempre, que virou uma praia dos paulistanos, né? Em determinados bairros, eu acho que seria legal você fechar a rua para virar uma rua de lazer. O pessoal jogar bola, jogar vôlei, fazer o que quiser nas ruas. Eu acho importante ter rua de lazer, tá? É óbvio que no bairro não vai virar uma Paulista, mas pelo menos você vai ter um espaço onde a pessoa vai poder se divertir, vai poder praticar um esporte, você vai levar as crianças para poder se divertir, curtir, andar de bicicleta, de skate, do que seja, sem ter problemas de veículos. Então eu acho que toda a periferia deveria ter rua fechada para o lazer da população do bairro. Nossa, como é bom ver gente ocupando a rua e não carros, né? É muito legal você ver a quantidade de pessoas, né, nessa cena final mesmo, um monte de gente aglomerado, ouvindo alguém cantar e cantando junto, né? O pessoal se divertindo, né? Sim, e se você afastar um pouquinho, tem outro grupo ouvindo outras pessoas cantando também, tem sempre alguém fazendo alguma coisa ali no domingo. Matheus, na volta a gente conversa mais sobre a reportagem. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos para fazer mais perguntas sobre essa reportagem. Fica aí!
E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Repórter do Futuro está de volta, hoje com Matheus Borges, participante da 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Matheus, a gente adorou sua reportagem, ruas abertas, quem não gosta, até bater uma perna, conversar, pegar um sol, tudo de bom. Tudo de bom, né? E vocês ainda trouxeram fontes muito boas, né, qualificadas para tratar sobre o tema. E isso é extremamente relevante, é o que dá toda a orientação e a confiabilidade para o tema. Eu queria saber como é que vocês fizeram para construir essas fontes, para encontrar elas. Conversando sobre a Ana, né, que é uma fonte, a Ana, que era do Caminhabilidade, como diretora, ela participou de todo o processo, né, do decreto, para se tornar um decreto. Então, ela fez parte dessas audiências públicas para poder ver a viabilidade da Paulista aberta, da Liberdade aberta e de outros lugares. Então, a gente procurou, nos informativos da Prefeitura sobre o decreto, esses projetos, né, essas ONGs que participaram juntos. Então, a gente foi procurar os diretores, pessoas responsáveis que poderiam conversar com a gente sobre como é que foi esse processo de implementação. E o subprefeito da Sé entrou em contato, né, com a secretaria responsável pelas ruas abertas e eles passaram para a gente para falar diretamente com o subprefeito da Sé. Então, conversamos com ele também sobre se tinha condições de expandir o projeto, quais seriam agora os novos andamentos. Então, foi fontes interessantes que a gente conseguiu através ali da pesquisa mesmo, né, do Ruas Abertas. Bacana. E uma coisa que a gente percebeu também é a escolha da trilha, né, da música, né? Numa reportagem Tudo Comunica. Então, eu queria saber por que vocês optaram por usar esse recurso, né, narrativo na reportagem de vocês. Eu acho que é para comunicar mais, de certa forma, né? Nossa reportagem também está com legendas e escolhemos uma trilha que fosse mais descontraída, né? Para o público, sei lá, se sentir de alguma forma mais atraído, né? Pela música também, continuar acompanhando a reportagem. Ajuda a dar aquele clima mais descontraído, né? Sim. Ajuda muito. E na reportagem eu notei que tem muita imagem das próprias ruas, né? Elas abertas em si. E não só imagens de banco de dados, banco de imagens. Foi algo feito por vocês mesmo. Isso. Eu queria saber como vocês fizeram para equilibrar isso, de ter uma participante de outro estado, só 2 aqui em SP trabalhando nisso, e fazer faculdade, o curso da Oboré em si, e a produção do doc, tanto a entrevista, quanto sair para poder bater perna para fazer as imagens de apoio. Pierre, foi assim, um pouco complexo, porque as nossas agendas de quem já está aqui em São Paulo não batia muito, né, por causa dos horários de trabalho. Então a gente teve que achar um dia que a gente conseguia, que não tínhamos nenhum tipo de compromisso no domingo para poder gravar. A Karina, por estar na Bahia, ela não conseguia participar desse presencial, mas eu consegui com a Stephanie na Paulista, e depois eu consegui voltar na Paulista e ela foi na Liberdade para a gente ter mais imagens dos 2 lugares, né? Mas assim, não foi tão fácil justamente por não conseguirmos ir todos os domingos que a Paulista estava fechada para carros, aberta para as pessoas e para os ciclistas. Mas a gente conseguiu pegar algumas imagens legais. A gente não chegou a usar nenhuma imagem assim, de algum banco de dados, de imagens. Então a gente foi lá e gravou todas as imagens que está no doc. Foi na guerrilha. Sim, na guerrilha. E ainda sobre a produção, né? A maioria das entrevistas vocês gravaram de forma remota. Então eu queria saber como que vocês fizeram a produção dessas entrevistas, né? Como que vocês fizeram para dirigir, assim, entre aspas, o entrevistado. Vocês pediam para eles usarem uma câmera na horizontal, pediram para eles estarem em algum lugar silencioso. Quais foram os cuidados que vocês tiveram para fazer com que essas entrevistas ficassem boas, né? Perfeito. O Marcos foi aquele único que estava na rua mesmo, então foi mais fácil de fazer ali com ele mesmo. Já as outras 2 entrevistas que tem no documentário,
devido à pandemia, muitas pessoas já acostumaram a fazer a maioria das entrevistas online, né? A gente queria que fosse todas presenciais, mas por horários que eles tinham e disponibilidade, ou até a distância também, a gente só conseguiu fazer naquelas datas e online. Então, o que a gente conseguiu fazer foi orientar para um local que tenha uma claridade mais interessante, né, para também não ter uma explosão de luz na imagem, para poder ficar algo mais nítido, e foi mais ou menos isso. A gente não chegou a ter tantas orientações, não, mas eu acho que deu um resultado legal. Muito bom saber que teve até essa preocupação de saber quando vai bater sol, para poder não ficar com a imagem estourada. Sim, não. Na entrevista com a Ana mesmo tem uma janela ali, então entrava uma claridade, a gente conseguiu modificar um pouquinho para que não entrasse tanta claridade e ficasse ruim a imagem dela. Perfeito, muito bom isso. Muito bom. O papo tá bom, mas agora chegou o fim a nossa conversa aqui. Obrigada por você ter vindo aqui e ter estado com a gente. Parabéns pela reportagem. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai se esperar aqui pro próximo documentário, hein? Vou voltar. A gente cobra. E obrigado a você de casa por ter ficado com a gente até agora. Nos próximos episódios teremos novos convidados e outras produções para você. Se inscreva em youtube.com/Câmara São Paulo e confira os episódios de todas as temporadas. Siga também as redes sociais da Oboré. Lá você acompanha a disponibilidade de todos os cursos. Um abraço. A gente se vê no próximo programa. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.